João capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do 43 até o 54. João 4, do 43 ao 54. Tá indo mais duas crianças aí, olha. Mais duas crianças aí. Muito bem. João 4, 43 ao 54. Amém? Sentados mesmo hoje, nós vamos fazer a leitura da palavra. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela palavra que agora está diante de nós e pela qual nós podemos, Senhor, ó Deus, nos apropriar. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos a viver num país que nos permite ter esta facilidade, Senhor. E fortalece os nossos irmãos espalhados por outros lugares, em que muitas vezes tem tantas dificuldades, Senhor. No nome de Jesus, também abre o nosso coração para o entendimento da Tua palavra e para que ela possa ser um novo na nossa vida e que possamos viver de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, então, lembrando que desde o último domingo, ou seja, o primeiro domingo do ano, e durante este longo ano que nós vamos viver, 54 semanas, nós vamos estar aqui a passar por todos os milagres de Jesus. Vamos ver todos eles. Por que é que nós decidimos fazer isso? Exatamente porque acabamos de estudar João no cultos de quarta-feira e percebemos ali que João, ao terminar a sua carta, disse que estes milagres, entre tantos que Jesus praticou, que nem caberia em todos os livros escritos, esses milagres, eles foram registrados, sim, os de João e os outros, foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vamos passar por eles, olhando para a maravilha dos milagres que Jesus realiza, mas também tentando perceber qual a mensagem que Jesus quer nos transmitir através de cada um deles. É isso que nós vamos estar fazendo. Então quero convidar os irmãos a estarem conosco neste longo trajeto, neste longo caminhar, para percebermos melhor a vontade de Deus na nossa vida. Como eu disse, nós começamos então no último domingo, e os irmãos lembram que foi o primeiro milagre de Jesus. Foi ali em Caná da Galileia, onde ele foi convidado, juntamente com os seus discípulos, para participar de um casamento. E ali ele operou esse milagre, que foi o transformar
a água em vinho. Se nós continuarmos lendo no próprio livro de João, esse milagre das bodas de Caná está relatado no livro de João. Se nós continuarmos a leitura no livro de João, nós vamos perceber um fato interessante do caminho profético e ministerial de Jesus. Porque ao sair dali, ele vai se encontrar, ou um homem, um judeu, vem se encontrar com Jesus, um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3. Nicodemos representa toda a lei, representa toda aquela questão do Antigo Testamento. Ele era um judeu, ele era um homem sábio dentro do judaísmo. Nicodemos era um homem que participava do Sinédrio. E depois dele deixar essa conversa com Nicodemos, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai para uma outra região e ele se encontra com uma mulher samaritana, um oposto, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus por questões culturais. Os samaritanos não eram aquela raça pura de judaísmo, porque eles haviam se misturado com outras nações, com outros povos. Ou seja, Jesus sai de uma região de judaísmo, representado ali por Nicodemos, vai por uma outra região da Samaria, onde encontra-se com a mulher samaritana, e tem ali um encontro muito maravilhoso com essa mulher, um encontro de transformação, e logo em seguida ele volta para Caná, e ele tem um encontro com um oficial romano, simbolizando ali a questão gentílica. Ou seja, Jesus veio para todos os povos. E é importante observarmos essa questão quando nós lemos esse relato, neste curto espaço de 3 capítulos. E a partir, então, desses exemplos, nós vamos ver Jesus, no final do capítulo 28 de Mateus, dizendo que os seus discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar a todas as criaturas o evangelho da salvação, que começa com o próprio Jesus. Então, Jesus, após ter estado em Jerusalém, participando da Páscoa, e na região da Samaria, ele retorna para a Galileia. E um certo homem, diz a palavra, oficial do rei Herodes Antipas, aquele mesmo que havia mandado decapitar João Batista, ficou sabendo que Jesus estava de volta na Galileia. E esse homem tinha um filho. Não sabemos quantos filhos ele tinha, a Bíblia não relata. Mas ele tinha um filho que era muito querido, muito estimado, assim como os nossos filhos o são. E ele estava muito doente. E a palavra ainda reforça dizendo que a doença dele era uma doença para a morte. A palavra diz que ele estava à beira da morte. E ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus vinha operando e das maravilhas que ele vinha realizando. Então esse homem faz com que ele se desloque. E o fato de ter sofrido uma provação terrível leva Jesus, ou leva esse oficial a Jesus. Uma pergunta que pode vir ao nosso coração é: e se não tivesse acontecido isso? Não é? E se aquele filho do oficial não tivesse acontecido isso? Não é? Talvez aquele homem continuasse a ter a sua vida, a viver a sua vida de forma normal, viver a sua vida distante de Deus, viver a sua vida miserável. Mas aquilo foi um empurrar na fé daquele homem. E ele então vai e busca a Jesus como seu Senhor. Nós vamos ver, interessante esta expressão, porque ele busca com um propósito, mas sai com outra realização. Ele busca com o propósito de ver se Jesus curaria o seu filho. Mas a palavra termina dizendo que há uma renovação no lar deste homem. Uma transformação na vida não só dele, mas de toda a sua casa. Este homem não se importou com o fato de os judeus desprezarem os oficiais reais, porque esses colaboravam com os romanos. Ele, assim como os outros personagens que buscam Jesus, rompem com medo. Nós vemos, por exemplo, e vamos ouvir mais em breve, a mulher do fluxo de sangue.
que por cultura e tradição ela não poderia se aproximar de ninguém, mas ela rompe com aquela questão. Nós vamos ver esta mulher, ou não vamos ver porque não está dentro dos temas que vamos abordar este ano, mas esta mulher samaritana, ela rompe com a sua cultura para poder literalmente ter um encontro com Jesus. Encontrar-se, ter um encontro com Jesus é romper com tradições. Muitas vezes nós ouvimos neste país que tanto amamos, as pessoas presas a tradições. Quando você vai falar para ela de Jesus, muitas vezes o que nós ouvimos é: não me fale de religião porque eu já tenho a minha religião, vem desde os meus avós. A cultura, a tradição, muitas vezes impede o encontro com Jesus. A tristeza havia chegado àquela casa, e essa tristeza foi, parafraseando aqui Charles Spurgeon, ele diz: um anjo de Deus disfarçado. Aquele problema foi um anjo de Deus disfarçado. Muito bem colocado por Spurgeon. É exatamente que muitas vezes a humanidade busca Jesus, ou o homem busca Jesus, quando algum problema literalmente o empurra para os pés de Jesus. Temos aqui algumas pessoas que nós não conhecemos, mas pode ser que você entrou aqui hoje, nesta manhã, e talvez você esteja passando por algum problema, por alguma situação, algum momento de tristeza no seu coração, na sua vida. E eu quero dizer e oro para que isso possa ser apenas uma forma de te empurrar para os braços de Jesus. Não olhe para o seu problema como fim, mas olhe para o seu problema como o início de uma grande vitória em Cristo Jesus. Os vários sons e barulhos das nossas preocupações diárias muitas vezes nos impedem de ouvir o sussurrar de Deus nos nossos ouvidos. Muitas vezes somente ouvimos a voz de Deus quando já estamos à deriva em águas agitadas e turbulentas, porque pensamos que o nosso Deus está a dormir na popa do barco. Mas Deus está sempre atento a tudo que se passa. E situações são muitas que podem nos afligir. É a doença que bata e escancara a porta. É o desemprego que nos abate. É problemas em documentações. Muitas vezes aqui os nossos irmãos imigrantes têm problemas com os seus documentos e começa a bater aquele desespero. É a família que passa por provas. É problema no nosso relacionamento conjugal. São tantos os problemas que podem vir nos abater. Neste caso, foi exatamente isso que aconteceu. O filho deste homem estava à beira da morte. E a sair de sua casa em Cafarnaum, ele se dispôs pessoalmente a buscar Jesus. E aqui fica uma lição muito importante do Evangelho. O encontro com Jesus é algo pessoal. Eu não posso empurrar você para Jesus. O que eu posso fazer é apresentar Jesus a você. Mas se não houver o seu coração aberto para que Jesus possa literalmente fazer morada no seu coração, nada vai mudar na sua vida. Acredito, meus irmãos, que este homem já havia tentado todos os remédios e tratamentos conhecidos. Afinal, ele era um oficial, não era baixo patente, ele era oficial do rei. Eu acredito que ele havia chamado todos os médicos da região de Cafarnaum. É possível que, se não fosse o estado do seu filho, ele nunca tivesse procurado a Jesus. E aqui nós vemos a providência de Deus em buscar o pecador, em buscar aquele que está perdido. Quantas pessoas não convertidas neste momento em várias partes do mundo estão se aproximando de Deus devido a certos problemas que estão a enfrentar.
E eu quero convidar você, então, depois desta breve introdução, quero convidar você a seguir os passos deste homem, que viu nascer e crescer uma fé salvadora, como um fogo que ardeu no seu coração. Primeiro passo, eu quero chamar aqui de a fagulha da fé. Apenas uma fagulha, está no versículo 47. Tendo ouvido dizer. Tudo começa assim. O encontro com Jesus começa por ouvir dizer. Tudo começa dessa forma. E é assim que a fé muitas vezes apoia-se nos relatos de outros. Eu disse há pouco na nossa oração que você precisa ser um instrumento de Deus para alcançar corações aflitos. Não é só o pastor, é as ovelhas. É a ovelha que se mistura com ovelhas e que passa e transmite o que a palavra falou ao seu coração. Você precisa observar a palavra hoje, guardar esta palavra no seu coração, para que amanhã você possa transmitir a outros, alcançar a outros. Diz a palavra que ouvindo dizer de Jesus. É assim que muitas vezes a vida de uma pessoa é transformada. É quando você fala da transformação da sua vida. É quando os seus familiares olham para você de repente e falam: parece que o José está diferente, parece que a Maria está diferente. Parece que há uma paz que antes não havia. Parece que agora há uma ligação com Deus que antes não tinha. E é assim que você pode falar aos outros de Jesus. Provavelmente este pai ouvira que estava de volta a Galiléia um grande profeta, realizador de grandes maravilhas. E isto moveu o homem, fez com que ele tomasse uma atitude. Muitas pessoas já ouviram relatos a respeito de Jesus. Muitas. Penso que uma grande maioria do povo em geral, de todos os homens em geral, já ouviram falar a respeito de Jesus. Já ouviram que ele veio. Já ouviram dizer que ele morreu numa cruz. Nós acabamos de passar pelo Natal, em que de uma maneira ou outra deveria ser anunciado isto. Muitos já ouviram dizer que ele recebe pecadores, que perdoa pecados, que transforma vidas, que ele ouve os nossos corações, que opera milagres, que traz paz, e até mesmo acreditam que em muitas dessas declarações, a pergunta é: por que que então as pessoas literalmente não vão a Jesus? Não deixam a sua vida miserável, hipócrita muitas vezes, e se voltam para Jesus? A pergunta é: todas essas palavras é verdadeiro para você? Muitas vezes nós ouvimos perguntas como: será que eu mereço? Será que Jesus pode me perdoar? Afinal, eu fiz tantas coisas terríveis. Será que Deus pode dar alívio às minhas dores? Pode fazer tantas obras que eu preciso? Isso pode correr nas mentes das pessoas. Elas veem o seu estado e parece que nada muda. Essa fé que surge de relatos e dúvidas é o que eu chamo aqui do fogo ou da fagulha de um fogo verdadeiro. Sabe quando você está a pôr fogo numa madeira e às vezes você está a olhar, parece que sai um foguinho assim voando? Isso é uma fagulha. É assim que começa a fé, com uma fagulha. Muitos, de forma até equivocada, buscam em Jesus bênçãos para os outros, quando na verdade são elas mesmas que precisam de Jesus. O que este homem queria era apenas que Jesus fosse à sua casa e curasse o seu filho. Mas Jesus tinha muito mais a oferecer, tinha muito mais a conceder. Podemos ver também a fragilidade de sua fé, pois ele acreditava que o poder de Jesus estava limitado à sua presença física. Ele disse: se o Senhor for da minha casa. E muitas vezes nós achamos que Deus está limitado.
Ele rogou: Senhor, desce a Cafarnaum antes que o meu filho morra. Esse pai desconhecia o que nós sabemos hoje, que Deus é onipresente, que Ele pode fazer todas as coisas, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Que a sua palavra, e basta a sua palavra, para que tudo seja mudado, conforme nos relata Mateus 8, falando de uma outra situação, em que um centurião busca Jesus, para que curasse um servo. Mas aquele centurião romano, diferentemente deste homem, ele nem se achava digno da presença de Jesus na sua casa. E ele fala uma das frases mais lindas. Quando nós olhamos os milagres que Jesus opera, ele diz apenas uma palavra, Senhor. Uma palavra. E o meu servo será curado. Que fé! Que fé era daquele homem que nem tinha relacionamento, talvez dentro dos seus deuses nem pairasse isso na sua cabeça. Ele diz uma palavra. Você tem ideia de quantas palavras estão dentro da sua Bíblia? Milhares delas. Milhares de palavras estão relatadas na sua Bíblia, no livro da vontade de Deus. Este homem se contentava com uma palavra. E é assim um coração verdadeiro. Um coração que sabe e conhece o poder de Deus. Mas percebam que mesmo tendo uma fé limitada, ela foi o suficiente para este oficial empreender uma considerável jornada para encontrar com o Senhor Jesus. Deixando Cafarnaum, ele subiu as colinas de Caná para fazer o seu pedido pessoalmente a Jesus, em torno de 40 quilômetros. Nobres ou pessoas de posição que buscam a Jesus são tão raros hoje quanto nos tempos de Cristo. Por isso nós vamos ver os humildes e pobres buscando ao Senhor. Muitas vezes o que nós vemos é que as pessoas acreditam que pelo seu poder não precisam do Senhor. Se fosse o contrário, nós veríamos os nossos governantes ajoelhados aos pés de Jesus. Mas eles se acham poderosos. A segunda revelação, a segunda questão que Deus nos mostra aqui é que se a fagulha da fé é o início, depois nós podemos sentir o calor dessa fé. A chama que arde vai aumentando. Primeiro uma fagulha, agora já se sente o calor. A fé daquele homem era verdadeira desde o momento que partiu de Cafarnaum. Ele tinha a expectativa e a esperança de que Jesus poderia operar a cura do seu filho. A fé daquele homem era verdadeira e ele tinha o propósito de se encontrar com Jesus e nada iria demovê-lo dessa ideia. Jesus, a princípio, lhe deu uma resposta diferente daquela que esperava. Jesus, ele é maravilhoso, ele muda a percepção das pessoas. As pessoas vêm com uma conversa, ele muda para outra. Porque o que ele quer é que as pessoas reflitam. Reflitam. Se perguntavam para ele: Senhor, é lícito pagar os impostos? Ele dizia: de quem é a cara que está na moeda? Parece que ele mudou de conversa. E de repente ele diz assim: a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele chamava a atenção do seu espectador, do seu interlocutor, ele chamava a atenção dizendo: você está preocupado com as coisas deste mundo, você deveria se preocupar com as coisas celestiais. O que é que Jesus faz aqui? Jesus diz assim, no versículo 48, então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O que é que Jesus está a dizer para aquele homem? Ele negou o pedido daquele homem? Não. Mas ele quis dizer que a fé não está limitada ao que se vê, mas ao que se ouve. A nossa fé vem pelo ouvir e não pelo ver, meus queridos.
Infelizmente, ainda há no mundo a grande maioria das pessoas que precisam ver. Só que não percebe que os olhos são traiçoeiros. A palavra diz que os olhos são as janelas do mal, que enche o nosso coração. Nós temos a palavra de Deus e isso deveria ser suficiente para nós, mas a misericórdia de Deus nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas aquele homem continuou no seu propósito. No versículo 49 diz que ele rogou. Ele ouviu aquilo de Jesus, mas ele rogou: Senhor, desce. E não se demore. Desce antes que o meu filho morra. Parece que realmente era o fim. Estava a chegar o fim. O filho estava mesmo muito mal. Havia urgência, havia pressa. E se há urgência, então Jesus diz: vai. Há urgência? Então vai, porque eu tenho outras coisas para fazer. Vai! Há uma coisa aqui que nós devemos observar, meus irmãos. Aquele oficial recebeu a atenção de Jesus. Mesmo Jesus gentilmente advertindo para aquele pai angustiado que não era assim que ele deveria se dirigir a Deus. Jesus disse que se não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. Mas Paulo diz: como crerão, se não houver quem pregue? Não é se houver sinais. Porque os sinais, meus irmãos, são passageiros. Os sinais é aquilo que nós recebemos e muitas vezes nem nos apercebemos. Certo dia em um monte, Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no dia em que desceu o Pentecostes havia apenas 120 homens. E aí considerando homens e mulheres. Onde estavam os outros 19.000 e tantos homens que só num dia foram alimentados, que só num dia viram sinais, viram pequena quantidade de pão e peixe ser multiplicados. O que é que mostra aquilo? Que as pessoas que buscam a bênção, elas não buscam o abençoador. Ela é passageira. Às vezes, eu penso que se a igreja operasse sinais e maravilhas, as igrejas do mundo inteiro estariam cheias, mas o céu estaria vazio. Porque as pessoas estariam concentradas naquilo que se vê. Quando não tivesse nenhum milagre na igreja, as pessoas começariam a deixar a igreja novamente, porque elas vêm com o interesse de ver. Quantas vezes nós vemos na internet e folhetos promessa de curas, de paz, de emprego, de vida amorosa, né? Até a vida amorosa agora se resolve. Quantas pessoas buscam na magia, no esoterismo. Mas Jesus quer que as pessoas creiam no que Ele já fez e já realizou por nós na cruz. A salvação, o perdão dos pecados, algo que Ele graciosamente nos concede. Sim, meus irmãos, eu creio que Jesus continua a operar milagres e curas. Eu creio. Mas o maior milagre Ele já realizou e já nos concedeu gratuitamente ali na cruz. Aquele pai aceitou a repreenda de Jesus. Ele não resmungou dizendo: ele me tratou tão friamente, eu vim procurar uma coisa, ele falou outra. Ele foi indelicado para comigo, eu sou um oficial, afinal, ele deveria saber quem eu sou. Pelo contrário, ele aceitou e humildemente ele deve ter pensado: é verdade. Mas também pode ser que ele tenha pensado: mas a quem iria eu? Como diz lá em João 6,68, né? A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Hoje qualquer coisa que a palavra fala, ou qualquer coisa que muitas vezes nós falamos aqui, por causa do coração duro do homem, é motivo de rancor,
Ao invés das pessoas serem confrontadas pela palavra e ter uma transformação para viver de acordo com a palavra, não, elas se rebelam contra a palavra. O homem clamou: Senhor, desce que antes que o meu filho morra. Aquele homem, naquele momento, não queria nada para ele, ele pedia que curasse o seu filho. Eu quero dizer para você, meus irmãos, talvez você tenha orado ao Senhor, e talvez pareça que o Senhor esteja quieto, calado. Eu quero dizer, continue a clamar ao Senhor, porque de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, será feito. Talvez não vai ser feito o que você quer, mas vai ser feito o que é melhor para você. Porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Antes um pouco aqui, na escola bíblica, nosso professor estava a dizer, ou citou ali uma passagem para compor a questão de Apocalipse que ele está a ensinar. Ele estava a dizer sobre o Salmo, que diz que o Senhor nos conhece antes que nós fôssemos formados. Na verdade, o Senhor nos conhece antes que os nossos pais fossem formados. Ele sabe quem é você. Ele examina o seu coração. Ele esquadrilha o seu coração. Ele conhece o seu interior. Ele conhece a sua mente. Ele conhece quem é você. Mas não é pelo fato dele te conhecer que ele não quer ter uma relação com você como se não conhecesse. No sentido de você se expressar para ele, no sentido de você abrir o seu coração para ele, no sentido de você expressar a ele a sua dor, as suas dificuldades. Terceira questão que eu gostava aqui de apresentar com relação a este milagre. Se nós temos a centelha da chama, se nós temos agora o calor, a terceira parte é literalmente a chama da fé. Da fagulha inicial ao fogo encoberto, agora o soprar do Espírito Santo e o fogo se manifesta em chama viva. Jesus respondeu ao homem: vai, o teu filho vive. Versículo 50. Vai, o teu filho vive. A palavra diz que o homem creu na palavra de Jesus. Ele simplesmente vira-se e vai com destino a Cafarnaum. Ele não vai correndo. Ele não vai apressadamente. Talvez pelo caminho ele ainda tenha feito algum outro tipo de negócio, porque no coração dele ele creu. Ele acreditou. Ele confiou. Aquele desespero inicial agora era uma paz sentida no coração. A palavra diz que o homem creu na palavra de Jesus. Ao ter esse encontro com ele, a sua vida começa a mudar. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Ao ter um encontro com Jesus, do desespero, agora tudo começa a mudar na vida dele. É como disse o centurião a Jesus na passagem de Mateus 8:8: diga uma palavra e o meu servo será salvo. A pergunta que eu preciso fazer é: você está disposto a acreditar em Jesus Cristo e em seu poder como é revelado nas Escrituras? Esta é a pergunta. Crê que ele pode e é capaz de salvá-lo neste momento, tendo por base simplesmente a fé? Tendo por base a confiança na palavra do Senhor? Deseja manifestar essa confissão em público? Deseja que as pessoas vejam a transformação que Deus opera através da sua vida? Aquele homem ouviu a palavra e obedeceu. Jesus disse: vai. E o que é que ele fez? Foi. Agora já não precisava ver sinais. Ele ainda não viu nada. Atenção. Ele não viu seu filho curado. Mas ele creu.
O Senhor, quando nos fala, Ele fala diretamente. Ele diz, vai, e você vai. Mas muitas vezes a palavra nos diz uma coisa e nós queremos fazer outra. Deus nos orienta, mas nós queremos seguir os nossos passos. Ele diz para crer nele. E eu quero convidar você a literalmente crer nele. Porque ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a maior esperança do cristão. Não é nada relacionado a este mundo, mas é relacionado com o mundo vindouro. O que Jesus nos concede de promessa é: creia em mim, e eu lhe darei a vida eterna. A fé daquele oficial estava agora acesa. Ele creu não mais com base no que tinha ouvido, mas ele creu pelo próprio Jesus havia lhe dito. Aquele homem recebeu mais do que podia imaginar. Ao encontrar-se com seus amigos que vinham ao seu encontro, conforme está aqui no versículo 51, para lhe dar a notícia que o filho vivia, ele pergunta: a que horas? A que horas ele se sentiu melhor? Ou a que horas isso aconteceu? Talvez no coração daquele homem ele esperasse alguma coisa tipo um caminhar normal, natural do percurso das coisas. Percebam o que ele diz aqui no versículo 52. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Tipo assim, você estava com uma febre e agora a febre baixou. Talvez ele esperasse esta ordem natural das coisas. Mas atenção, que a palavra milagre está ligada a um acontecimento imediato, que é diferente muitas vezes da palavra cura. O milagre é um ato intenso, que acontece naquele exato momento. Aqueles homens lhe deram a notícia de que ele tinha ficado mesmo bom. Ele diz: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. A febre diminuiu. Ou seja, um milagre aconteceu na vida daquele homem, daquele oficial. Um milagre. Talvez nós estejamos à espera de um milagre na nossa vida. Talvez nós queremos que Jesus faça uma mudança de hoje para amanhã. Talvez nós esperemos que Deus opere algo extraordinário na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que está aqui comigo nesta manhã, algo extraordinário Deus está a fazer aqui. Ele está a permitir que os seus ouvidos ouçam o que a palavra do Senhor tem a dizer. É algo extraordinário isso. É algo maravilhoso. É algo que muda a vida. É algo que transforma caráter. É a palavra de Deus. A quarta e última questão é o incendiar da fé. Primeiro era uma fagulha, depois o calor, depois a chama, mas agora um incendiar, algo muito grande. Aquela resposta dada de que seu filho imediatamente havia ficado curado, faz aquele homem voltar para casa com a tranquilidade de um incrente, ao invés da pressa de um pai ansioso. Esse homem encontrou com Jesus, como eu disse, a aproximadamente 40 quilômetros de Cafarnaum. Ele encontra-se com amigos no outro dia e havia paz no seu coração. A tranquilidade e a confiança são marcas de um cristão. Em Isaías 28:16, nós lemos que aquele que crer não se apressará. Foi o que aconteceu. Quando se encontrou com seus amigos e estes lhe disseram a hora que a febre havia deixado o menino, com certeza o pai se lembrou
que era exatamente o momento em que Cristo lhe disse: vai, o teu filho vive, versículo 53. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. Quanto mais pensava, mais maravilhado ficava. O pai sentiu então que algo ou alguém mais que humano havia se antecipado no seu caminho. Seu filho estava à beira da morte, mas agora ele estava curado e estava sadio. Depois de ter crido na palavra de Jesus, o homem teve a fé fortalecida. O que seguiu a este acontecimento foi algo jubiloso. A família dele foi impactada pela narrativa dele. A família dele olhou para ele e viu os olhos dele cheios de gratidão. E diz a palavra do Senhor que toda a família, toda a casa creu. Versículo 53 diz: e toda a sua casa creu. Quem é que teve o encontro com Jesus? O pai. Os demais não tiveram encontro com Jesus. Mas a vida daquele homem, transformada, levou aquelas pessoas a buscarem Jesus. Isso pode acontecer na sua família também, meus queridos. Eu sei que muitos que estão aqui hoje têm alguém na sua família que não é cristão. Assim como eu. Todos nós temos. Nós precisamos orar por eles. Clamar ao Senhor. Pedir que o Senhor seja misericordioso com cada um deles como foi conosco. Mas também nós devemos mostrar a eles a mudança que Deus operou em nós. Porque não adianta nada nós falarmos de um Deus poderoso se a nossa vida é uma vida de derrota, de reclamação, de lamúria, de angústia. Eles precisam ver em nós também o agir do Espírito Santo. O pai que buscar Jesus, o pai que foi buscar Jesus, o filho que foi curado, a mãe que viu seu filho reviver, os servos que foram levar a mensagem, todos foram atingidos. Deixe que as pessoas que vivam em seu redor, sejam amigos ou parentes seus, vejam o que Jesus tem feito na sua vida. A transformação que ele operou e como lhe tirou das trevas para a luz. Deixa que as pessoas vejam o brilho de Jesus na sua cara, nos seus olhos. Penso que houve uma grande festa, como um grande batismo. Toda a família e servos confessaram sua fé em Jesus. O pai não imaginava que ao pedir a cura do seu filho, que ele mesmo recebesse a cura dos seus pecados. Recebeu, mais do que isso, recebeu vida eterna. Que maravilha! Muitas vezes buscamos a Jesus por um propósito, mas ele nos direciona por um outro caminho, o caminho que leva a uma fé verdadeira. Eu quero terminar rapidamente aqui, expondo 3 lições que nós podemos tirar deste texto. A primeira, há um contraste aqui entre o primeiro e o segundo milagre. O primeiro milagre havia alegria no lugar, uma festa de casamento. Agora aqui no segundo milagre, um desespero. Olha que contraste em que Jesus atua e vive. Na primeira vez nós vemos a representação da água significando a velha vida, transformada pelo vinho que nos mostra uma nova vida com Cristo. Desta vez, o cheiro de morte é vencida para dar lugar à vida. É assim que Deus opera um milagre em nós. Ele nos livra da morte para uma vida eterna. Este milagre mostra isto em Jesus. Jesus tem o poder sobre a morte. Ele venceu a morte e nos concedeu a vitória também em cima da morte. Seremos vitoriosos na vida eterna. Segunda lição, quando o oficial pede para Jesus ir com ele e curar seu filho, nós vemos que Jesus deixa uma repreenda.
Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Parece-nos que essas palavras ainda precisam ser ouvidas hoje. E com muita insistência, porque muitas pessoas continuam a buscar sinais e maravilhas em Jesus. Naqueles primeiros dias de contato com Jesus, as pessoas ainda o estavam conhecendo e é até meio que compreensível as pessoas fazerem isso. Mas hoje nós temos o pleno conhecimento de Jesus e mesmo assim ainda queremos sinais para crer. Mas a fé deveria vir pelo ouvir e não pelo que se vê. As bênçãos virão como complemento de uma fé genuína. Isso você pode ter certeza. Terceira lição, no versículo 50, nós vemos que o homem creu na palavra de Jesus. Eu, você e todos que estamos aqui, nós temos a palavra de Jesus nas nossas mãos. Talvez não esteja na sua mão, esteja aqui na tela do ecrã hoje. Mas você deveria ter uma Bíblia na sua casa, se você não tem, para que você possa desfrutar de Cristo todos os dias através da palavra. Ele deve ser suficiente para se crer. A transformação que isso produz na vida do salvo deve ser tão impactante e visível que as outras pessoas são impactadas. No final do versículo 53, nós lemos que além dele, toda a sua casa creram em Jesus. E eu quero então encerrar dizendo que se nós queremos ver salvação em nosso lar, devemos ser exemplo de transformação. Como você quer que seus filhos, seus pais, o cônjuge, seja salvo se ele não percebe Cristo em você? Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, que Ele possa literalmente ser a suficiência para as nossas vidas. Cristo, o Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos orar então, encerrando o culto desta manhã. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos concede nesta manhã. E obrigado por cada alma, cada coração, cada vida que pôde ouvi-la hoje, Senhor. Que o Senhor, através dessa semente lançada, possa ver frutos nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender e aprender a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Seja isso suficiente para nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, concede-nos uma semana abençoada, que a Tua palavra possa ficar palpitando no nosso coração e que nós possamos refletir, talvez até mesmo reler o texto, para que possamos ter um entendimento do que o Senhor quer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus.